Raquel Kunzler Batista, sou juíza federal desde março de 2012 e atualmente eu estou lotada na Vara Federal de Toledo. Eu iniciei a minha carreira em Paranaguá, onde eu prestei auxílio à corregedoria por aproximadamente 1 mês e meio. Depois eu iniciei a minha primeira lotação na Vara Federal de Guaíra. E o que falar de Guaíra? Só coisas boas. Eu costumo dizer que Guaíra foi um presente na minha vida, porque iniciar a carreira numa vara como Guaíra, que está localizada numa região de fronteira, é de tamanha riqueza para o conhecimento e experiência de um magistrado. Guaíra fica localizada, como todos sabem, na divisa com o Paraguai, e eu acredito que hoje ela deva ser a segunda vara de maior distribuição na 4ª região de processos criminais. Ela deve perder apenas para Foz do Iguaçu. E isso acontece exatamente por estar nessa região de fronteira, onde muitas mercadorias lícitas e ilícitas são introduzidas no país de forma clandestina. Guaíra, ela é uma das principais rotas do crime organizado. Então, é fácil, afirmar que Guaíra representa uma das varas mais importantes no combate do crime organizado de todo o Brasil. Então, eu só posso agradecer por ter pertencido à subseção de Guaíra em algum momento na minha história. Além disso, Guaíra trouxe para as minhas lembranças e para a minha vida pessoas maravilhosas. A equipe com quem eu trabalhei em Guaíra era uma equipe amorosa, amiga, companheira, parceira, comprometida, dedicada. Então, não tenho um fato negativo do tempo que eu passei na minha memória em relação à equipe com quem eu trabalhei. Inclusive, atualmente, eu tenho o presente de trabalhar aqui em Toledo com 2 pessoas com quem eu trabalhei em Guaíra. Uma delas é a minha diretora de secretaria, a Poliane, que foi da minha equipe de Guaíra e trabalhou na assessoria na área criminal, na época que eu trabalhei. E a outra pessoa é o Salvador, que na época era o servidor do SEAJA, o supervisor do SEAJA, e atualmente ele é aqui o servidor da Secretaria de Toledo. Além deles, eu sei que da minha época ainda permanecem em Guaíra a Andréia e o André. A Andréia, ela foi a minha companheira, a minha parceira de administração na época de Guaíra, porque foi com ela que ficou a direção de secretaria quando da saída do meu outro, então, grande amigo que eu levo para minha vida até hoje, o Dr. Edilberto Clementino, que foi o meu formador, o juiz titular com quem eu trabalhei na época e que depois eu reencontrei em Foz do Iguaçu, a subseção para a qual eu me removi depois que saí de Guaíra. E com a saída dele e do diretor dele, o Zoenir, também um grande amigo, que eu levo no meu coração até hoje e mantenho nas minhas relações, ficou a Andréia, com quem aí eu pude dividir essa grande missão de gerir processos e pessoas, iniciando a minha carreira, Então, Guaíra me trouxe muitas experiências, porque além de eu estar iniciando na carreira, eu estava numa localidade com causas super difíceis e complexas e novas para mim, porque eu nunca tinha morado numa região de fronteira, e além disso, sozinha, porque o juiz titular havia se removido, então eu fiquei por um bom tempo na titularidade plena. Então, é muita riqueza, é muita lembrança boa, é muita gratidão que eu tenho por ter pertencido a Guaíra, por ter passado por essa vara e por fazer parte dessa história. E eu fico mais feliz ainda porque eu sei que eu tenho situações que fazem parte de história, então eu faço história junto com Guaíra
E eu me considero, nesses 15 anos, comemorando também, porque eu sou a primeira juíza mulher a atuar na subseção e, além disso, eu fui a primeira juíza a presidir um tribunal do júri na subseção de Guaíra. Uma rica experiência também, que é difícil de acontecer na Justiça Federal. Então eu tenho boas lembranças, boas histórias e boas experiências com a Vara de Guaíra. Sobre o júri, eu me recordo que a Vara de Guaíra não estava preparada para presidir um júri. A gente não tinha estrutura física para tanto, né? Só que como nós tínhamos o EPROC e o TJ não trabalhava com EPROC, a gente ia ter que gravar fora do EPROC e depois trazer para o EPROC para poder fazer o júri na Justiça Estadual. Então, naquele momento, eu pedi ao Friedman, que era o diretor do foro na época, e a todo o pessoal da administração, da direção do foro do Paraná, e eles me enviaram vários móveis, porque Guaíra tinha uma sala bem grande, e que hoje acredito que seja o auditório lá em Guaíra, e nós montamos toda uma sala especial para a realização do Tribunal do Júri. Então, nós inclusive realizamos o Tribunal do Júri na sede da Justiça Federal. E eu não conheço toda a história do Paraná, nem sei se alguma outra subseção também já realizou o Tribunal do Júri na própria sede da Justiça Federal. Então, isso é muito legal para a nossa história. E sobre o júri em si, foi um delito que era um simples descaminho, né? Que eu digo simples porque é uma rotina para quem vive na fronteira e é dos crimes menos gravosos, vamos dizer assim. E era um motorista de uma cooperativa importante aqui da região oeste que estava a trabalho para essa cooperativa, carregando inclusive carnes suínas. E aí, em meio a essas mercadorias da cooperativa, ele escondeu algumas mercadorias lícitas que configurariam o delito de descaminho, e ele foi flagrado pela polícia e foi interceptado, parado. No trajeto de encaminhamento dele para a delegacia, como nenhum dos policiais tinha aptidão para dirigir o caminhão, o próprio réu, né, o detido, veio dirigindo o caminhão. E aí, ali em algum momento, ele desviou o caminhão caiu numa ribanceira e acabou vindo a óbito o policial federal que estava no carona. Então, o júri foi exatamente para tratar desse delito, né? E na época foi um júri interessante também porque a gente fez a reconstituição do crime. Então, eu, os jurados, os procuradores e o advogado e os policiais saímos da sede da justiça e fomos até o local do crime e fizemos todo o trajeto para que os jurados analisassem se eles entendiam que era caso de homicídio culposo ou doloso. E ao final os jurados entenderam que era crime doloso, que o homicídio foi doloso, mas acabaram absolvendo o réu pelo delito de descaminho por ser insignificante. A quantidade de mercadorias trazidas era abaixo do percentual da época. E aí a mim só cabia aplicar a pena, e foi quando ele acabou sendo condenado por 12 anos de prisão. Junto comigo estavam os procuradores da República, Dr. Robson Martins e Luiz Felipe Kischer, que foram, né, os membros da acusação, e na defesa do réu estava o então, na época, presidente da Ordem dos Advogados, o Dr. Luiz Cláudio Nunes Lourenço. Foi uma excelente experiência e mais uma coisinha aí para eu guardar na minha memória e no meu currículo, né? E assim, então, só alegria. Quero parabenizar a Vara de Guaíra por esses 15 anos, dizer que eu sou muito feliz por fazer parte da história de vocês, que é uma subseção maravilhosa, está num local maravilhoso, num estado maravilhoso que é o Paraná. Então, muito obrigado pelo presente, tanto de eu ter trabalhado e de eu poder estar hoje prestando essa homenagem. Parabéns, Guaíra, pelos seus 15 anos, um beijo no coração de todos
e a toda a equipe que trabalhou comigo no passado. Fiquem com Deus.